Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui em nossa série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade, Centro de Estudos Fênix. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sempre recorrente, sempre necessária, que não pode ser delegada a segundo plano. É uma daquelas reflexões que efetivamente possibilita o salto de consciência necessário para que a gente possa sair desse sistema de dominação mental que nos foi imposto. Qual o tema? Nós vamos tratar hoje da questão da teoria da caverna de Platão, da zona de conforto que essa caverna de Platão estabelece para a humanidade, mas até quando? A humanidade e a zona de conforto da caverna de Platão, até quando? Esse é o nosso tema de hoje. Nós precisamos, então, iniciar a nossa reflexão com um pensamento muito objetivo. Há basicamente 2,4 milhões de anos, na África, surge o gênero Homo. As diversas espécies desse gênero, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Homo sapiens sapiens, que se torna, há 70 mil anos atrás, a espécie única que vai caracterizar esse gênero, desde que nós surgimos na face do planeta e nos tornamos civilizatórios, né? Criamos sociedades, desenvolvemos cultura, desenvolvendo visões de mundo, hábitos, costumes. Todos esses aspectos aqui, que eu estou mencionando, vão ser colocados como aspectos únicos, prioritários e exclusivos para o ser humano. Ou seja, sobreviver, manter-se numa sociedade seguindo as regras de imposição para a maior parte do grupo social, enquanto que uma certa elite ou um grupo minoritário de seres humanos ditam as cartas, ditam as regras para os demais. Que isso tem a ver com a teoria da caverna de Platão, que está magistralmente registrada no livro 10 da República, que é considerado por muitos estudiosos, pensadores, como sendo a obra básica, complexa e essencial do pensamento platônico. Antes de adentrar na caverna de Platão, eu acho muito pertinente, muito bacana que a gente explique um pouco o que significa isso, que já virou algo muito costumeiro, né? Termo zona de conforto. Em tese, uma zona de conforto ela vai implicar num estado de segurança permanente. Um estado de segurança existencial que você se manterá incólume, né? Você vai se manter ali protegido, mas isso é a primeira face ilusória de uma tal zona de conforto. Na Terra, em qualquer época que se vise pensar, não há efetivamente uma zona de conforto, porque um estado de segurança permanente na existência é uma falácia, é uma ilusão, é uma inadequação, é uma impropriedade. Porque a cada segundo, cada instante, você, eu, todos nós corremos o risco de algum fato nos retirar do equilíbrio, poderemos morrer, sofrer um acidente, poderemos ter muitas angústias, muitos sofrimentos. E quando se fala em uma zona de conforto, é preciso explicar que essa zona de conforto é um estado de dominação mental sobre a mente de outras pessoas, fazendo da mente dessas pessoas uma extensão da mente desse grupo que domina o resto da população. Isso aqui é a zona de conforto, que é replicada, incentivada a cada instante
por aqueles que criaram a caverna, aos manipuladores da caverna, àqueles que estão presos dentro dessa caverna, que nunca viram a luz do sol e nunca saíram dela, e que desde a infância estão ali, amarrados e presos, e que, portanto, transformam o ser humano numa um mero número quantificável para obtenção de benefícios desse pequeno grupo. Para esses que dominam a caverna, nós somos apenas quantidade, somos rebanho, somos números, somos a massa de manobra para se chegar ao fim, ao objetivo que eles almejam. Mas o que é a caverna de Platão propriamente dita? A caverna de Platão, ela se caracteriza por um grupo de prisioneiros, todos amarrados, do pescoço aos pés, vendo na frente um muro, uma parede, onde alguns homens passam com objetos em suas mãos, gritando, falando, onde há uma fogueira por detrás desse muro e as pessoas que estão todas ali amarradas desde a infância não conseguem se libertar e somente vislumbraram a realidade que está dentro daquela caverna. Um belo dia, um desses prisioneiros consegue se libertar das algemas ou das cordas que o prendiam. Então ele corre de forma intensa e atabalhoada em direção à saída da caverna. Na medida que ele sai, a luz do sol o ofusca, porque ele nunca contemplou um sol na vida dele. E ele se assusta com aquilo, então ele vai diminuindo os passos, mas ele assim, ainda assim vai se mantendo em direção à saída da caverna. Ao sair, ele contempla a vegetação, pássaros, rios, lagos, o céu azul e o sol. E nesse momento em que ele sai da caverna e contempla algo que ele nunca havia percebido, ele tem um pequeno momento de conflito. Ele fica pensando por alguns instantes, mas espera aí. Eu agora sou livre, eu não estou mais preso àquelas amarras, àqueles grilhões. Eu posso agora ir embora e criar o meu próprio destino. Mas, ao mesmo tempo, um outro tipo de pensamento emerge. Mas eu não acho justo sair e criar o meu destino, o que não está errado, mas eu também acho que seja importante voltar e avisar aqueles que estão amarrados, presos dentro da caverna, que o que eles viveram até hoje é uma ilusão. E que o que eu encontrei aqui fora é a realidade. Então ele volta. E quando ele volta e tenta avisar os seus companheiros que estão ali presos, ele é taxado de louco. Mas como? A realidade é essa. Como é que você conseguiu sair? Que realidade é essa que você está falando? Nunca existirá um tal sol, uma tal árvore, tais rios que você está mencionando aí. Você é maluco. Você é louco. E no mito da caverna de Platão é dito que eles conseguem, inclusive, matar esse cara. Em uma outra versão, não. Ele avisa, ele é taxado como louco, mas ele sai da caverna. Ele retorna, ele avisa e sai, ainda que tenha sido ridicularizado. E a morte aqui, ela serve como morte moral, tá? Como morte. Ele foi assassinado do ponto de vista de não ter sido reconhecido no valor da verdade que ele trouxe, ou no conhecimento a respeito da verdade que ele foi o mensageiro. Nesse sentido, cabe bem o termo morte aí. Então, vamos analisar essa caverna com a sua zona de conforto. E até quando
a gente vai permanecer dentro da caverna de Platão, nós enquanto espécie humana. Vamos tentar refletir sobre isso também. Primeira coisa que a gente precisa pensar, o que é essa caverna? Talvez a caverna seja o símbolo utilizado por Platão na sua obra República, no diálogo entre Sócrates e Glauco. Ele utiliza Sócrates como veículo dessa história. A caverna seria o corpo e os sentidos humanos. Então, esse sistema de dominação sobre a nossa civilização, que deseja que nós nos mantenhamos presos à caverna, deseja que o ser humano se fixe apenas, então, somente no corpo e nos sentidos desse corpo. Isso apenas responderia pela vida total. Então, a manifestação de potencialidades espirituais, das faculdades mais profundas do ser, para os que escravizam o ser humano, que estão dentro dessa caverna, que simboliza o corpo, os sentidos, e que enaltece a ignorância espiritual, seria a vida máxima. E quando esse prisioneiro, ou quando esses prisioneiros ali estão amarrados, são os homens comuns, de senso comum, que detestam sair das zonas de conforto dos hábitos arraigados. Essa ideia de que há uma segurança permanente na vida, da ideia desse homem comum que acha que viver é apenas se alimentar, se reproduzir e trabalhar, mas que pensar de forma autônoma, que agir de forma consciente, desenvolvendo a liberdade interior, para esse homem do senso comum, isso é terrível. Como também é terrível se libertar das algemas que as crenças impuseram a ele. Os prisioneiros, portanto, são os seres humanos mais medíocres, que se mantêm na média desse rebanho, que se compraz em apenas e tão somente seguir ordens, respeitar supostas autoridades, livros inquestionáveis, doutrinas autênticas e absolutas, e fazem do ser humano apenas um mero número, uma mera quantificação para os senhores da caverna. Massas ou massa de manobra. O sol, que o ser humano contempla, na simbologia que Platão empresta para esse tipo de metáfora, representa a verdade. O conhecimento da verdade para esse senso comum, para esse homem do senso comum, é absolutamente desnecessário. Verdade? Não. Eu me comprazo nas ilusões. A vida é ilusão. Tudo é ilusório. Verdade? Conhecer a verdade, conhecer a si mesmo, isso é perda de tempo. Eu quero usar e usufruir de todos os prazeres possíveis, porque a vida é transitória, eu apenas sou esse corpo, eu sou apenas esses sentidos. E, além disso, não existe mais nada. É esse o pensamento que prioriza a ideia de Platão sobre essa caverna. O mito da caverna não é um mito de uma época, é um mito da humanidade enquanto ela perseverar, né, e preservar esse estilo de vida baseado na ilusão, que os hindus chamam de Maya, né, baseado na sensação exclusiva do prazer que o corpo oferece, dos sentidos, e dessa ideia de que alma não existe, espírito não existe, só o corpo existe. Partindo dessa premissa, a zona de conforto é uma grande zona de pesadelo. Porque na medida em que você não consegue ir além da manifestação e da percepção de que você é um corpo, de que você não tem uma alma, vai ser meio complicado quando você perder esse corpo. Você não vai ter norte e não vai saber se orientar no plano espiritual quando desencarnar. Mas há um aspecto importante que é preciso que a gente faça aqui referência mais uma vez. Quando aquele homem prisioneiro sai da caverna,
naquele instante em que ele fica com dúvida, né, se deve seguir adiante no seu trajeto, ou voltar para anunciar a verdade de que a caverna não responde pela realidade dos fatos, mas que há algo fora dela, ele fica literalmente em desconforto, em desajuste, meio que perdido. Todo e qualquer buscador espiritual, quando se vê nessa situação de desconforto, meio perdido, desamparado, desiludido, aquilo que João da Cruz chamaria, ou chamou, né, de a noite escura da alma, esse é o momento fecundo para você se encontrar e dar um novo passo na sua evolução. Esse desconforto, essa instabilidade por quebra de um paradigma, de um arquétipo, de um valor, de uma crença, torna você capaz de voar. Torna você capaz de sair do casulo e se tornar uma bela borboleta. Torna você capaz de criar o seu próprio destino. Qualquer momento de crise existencial que você possa vir a vivenciar é o momento da oportunidade de dar o salto. O desconforto é sinal de libertação. Esse momento de crise que você passa ante uma crença que não faz mais ressonância com o seu mundo interno e um novo passo que deve ser dado para o futuro, esse momento aqui de dúvida é maravilhoso. Ainda que seja angustiante, eu sei bem o que isso significa. Mas você está no momento de criar o seu próprio destino. E quando ele saiu da caverna, ele criou o destino dele. Ele foi altruisticamente avisar os seus companheiros de que a realidade não se limitava à vivência de dentro da caverna e falou de um mundo novo. Mas a pergunta que se faz é até quando o ser humano vai ficar alimentando esse sistema da caverna, esse mundo, essa realidade na caverna que Platão expressou genialmente na República, por meio de Sócrates, né? E Glauco na entrevista, no diálogo entre os dois. Enquanto o ser humano alimentar as mesmas ideias, tendo os mesmos pensamentos circulares, não criar coragem para derrubar o sistema por meio de uma atitude filosófica vigorosa, ele vai permanecer dentro da caverna. Mas, se você quer uma resposta mais objetiva, os mestres espirituais falam que nós estamos na iminência de nos tornarmos um mundo regenerado. Uma civilização planetária mais consciente, longe da dor e da expiação. Eles asseveram que o ano de 2050 em diante seria o ponto inicial de uma nova era para a civilização humana, posto que nesse período, 2050, 2052, nós estaríamos encarnando, ou estarão encarnando aqui na Terra, seres tendentes ao bem, enquanto que aqueles devotadamente inclinados ao mal, ou seja, à ignorância, à agressividade, à violência e o ódio, não poderão, por enquanto, ou durante muitos milênios, encarnar na Terra. Isso é dito. Em tese, você pode criar uma espécie de link, né, e dizer que seria a partir daí que o ser humano deixaria de viver dentro da caverna. Mas há um elemento que a gente não pode jamais esquecer em termos de processo evolutivo, que tem a ver com livre-arbítrio. Ou seja, uma resposta definitiva sobre quando o ser humano vai sair de dentro da caverna, do ponto de vista cronológico, é meio que... A gente pode estipular um período, mas dizer exatamente que será nesse período aqui que nós vamos ter essa alforria espiritual, essa libertação do processo da Matrix, né, do processo da dominação sobre a humanidade, a gente não tem como falar. Porém, o que nós podemos falar, sim, é de atitude. Se houver a criação de uma massa crítica na Terra, seres humanos, que venha a priorizar a reflexão,
a racionalidade, o discernimento, a prudência, o bom senso, a lucidez, a ética sobre a vivência exclusiva dos prazeres, e que não é errado sentir prazer. Errado é achar que só o prazer responde por tudo. Ou, pelo menos, errado é deixar de lado a capacidade cognitiva, intelectual e espiritual, priorizando apenas a sensação pela sensação. Isso aqui, os tais mestres espirituais dizem que é o ser humano preso a essa caverna. Na medida em que o ser humano se libertar desse tipo de vínculo, pensamentos viciosos, no sentido de sempre repetir os mesmos pensamentos, atitudes fúteis e frívolas, promoção de um estado de ignorância, de irresponsabilidade no trato com o outro, se a gente continuar fazendo isso, não haverá saída da caverna. Haverá manutenção dela. Então, até quando? Até quando nós privilegiarmos esse tipo de coisa e deixarmos de lado a nossa capacidade espiritual fora. Nós, do ponto de vista espiritual, já estamos muito atrasados. Nós já deveríamos estar desenvolvendo uma mente mais profunda, com processos mais intuitivos, e ainda somos presos e reféns de emoções que apenas nos deixam cada vez mais embotados, cada vez mais medíocres, cada vez mais tacanhos. Somos mentes teleguiadas de outras consciências que fazem o que querem com a nossa mente. E aí? A resposta está na atitude. Se o ser humano deixar de ser apenas exclusivamente ignorante, medíocre e senciente, no sentido de expressar apenas emoções e sensações, e passar a ser um ser maduro, lúcido, reflexivo, ele sairá da caverna. Para sair da caverna é preciso amar a liberdade. Não a liberdade que se torne uma ideologia, mas a liberdade natural de ser o que você é em essência. Quando você ama esse tipo de coisa, você pode ofertar um processo de libertação, de superação da Matrix, de superação dos valores estabelecidos. Quando a humanidade vai se libertar da caverna de Platão? Quando ela se libertar da ignorância, quando ela se libertar do medo, do apego ao corpo, do apego às sensações, do apego a uma vida pequena, apenas como um número quantificável para servir para a satisfação das mentes que controlam a realidade. Cabe a cada um de nós questionar, ir além, investigar a si mesmo. Nós devemos nos tornar o laboratório, o experimento e a experiência, e ao mesmo tempo devemos ser o cientista disso tudo. Devemos nos transformar em observadores de nós mesmos. Quando nós fizermos isso, os senhores da caverna vão tremer, porque eles vão perceber que aqueles que estão ali docilmente presos estão se movimentando, querendo sair daqueles grilhões, e o que eles mais temem é que nós ganhemos em consciência. Na medida que a gente ganha em consciência, a gente ganha em percepção e lucidez. E isso implica uma responsabilidade da nossa parte. Quando nós nos tornamos lúcidos, nós somos responsáveis muito mais do que antes. Porque antes nós estávamos eivados de uma certa ignorância. Agora mais não. Veja que a atitude dele, quando sai da caverna, ele fica num certo conflito. Eu vou seguir adiante ou eu vou retornar? Ah, não, preciso retornar porque eu vou me sentir muito mal seguindo adiante o meu trajeto, deixando todos aqueles pobres coitados presos. Eu, pelo menos, vou avisá-los de que existe uma saída, de que existe um mundo maravilhoso fora e de que o sol da verdade deve brilhar na medida das possibilidades de cada um. Até quando? Até quando nós priorizarmos as nossas
Atitudes egóicas em detrimento do altruísmo, da fraternidade. Precisamos pensar na fraternidade como alvo maior, que se nós pensarmos um mundo como uma extensão de nós mesmos, a dor e o sofrimento que possa vir a recair em alguém será também guardadas as devidas proporções à nossa dor. No sentido de, bom, fulano está sofrendo, eu preciso fazer algo para ajudá-lo. É esse tipo de atitude que nos faz sair da zona de conforto. O ego diz, se proteja, fique aí quieto, não vá, não se meta na vida alheia, não vá ajudar as pessoas, fica quieto. E o eu espiritual conclama, vai à frente, ajuda no que você pode, ser útil à sua coletividade, pensa de maneira mais altruísta, age de forma mais consciente. Esses são os elementos que podem nos ofertar a saída dessa caverna que Platão genialmente nos ofertou. Mas cabe a atitude correta. A atitude correta é mudar a faixa da ignorância para a faixa do esclarecimento. A faixa da crença para a faixa do conhecimento. A faixa da negligência para a faixa da responsabilidade. Quando nós fizermos isso, nós vamos sair da caverna. Vamos sair do estado de ignorância. Vamos voltar à nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Ok? Em outro momento, a gente retornará aqui no nossa série de conhecimentos, filosofando a espiritualidade, nosso centro de estudos. Até lá.